Ok. Aí a gente fez a interpretação de texto. Eu falei sobre Haikai, que é um poema de 3 versos de origem japonesa. E eu disse a vocês também que existe poemas diferentes para épocas diferentes. Então, na segunda metade do século XX, a gente viu aqui a balada do Esplanada. Aí a gente leu esse texto e fez a interpretação, ok? Na página 31, a gente também fez isso aqui agora é da segunda metade do século XX. A gente também fez a leitura do poema e fez os exercícios. Isso aqui fala sobre sarampo, né? Essa questão das pintinhas brancas, pintinho preto aqui e tal. E aqui a fotonovela, né? Aí a fotonovela é aquele recurso que era utilizado e aqui usa muito aquela linguagem da internet, a abreviação das palavras. Aí a gente vem agora para a página 32, certo? Na página 32, na página 32 vai estar falando sobre esse tipo de poesia, ok? Então, ó, o escritor mineiro Léo Cunha nasceu em 1956. Ele, além de descrever diversos livros infantis e juvenis, gostava de compor poemas associando o recurso da linguagem verbal e da linguagem visual, não verbal, né? Então, aqui, ó, me use mouse. Então, aqui, ó, me use mouse. Então, a gente pode ler esse poema de várias formas aqui, certo? E ele colocou um mouse. O mouse, no caso aqui, não é rato em inglês, mas é esse aparelhozinho de informática que a pessoa usa para pegar e fazer com que a pessoa movimente lá o cursor e use para fazer a digitação. Então, olha, o emprego desses recursos visuais tem importância fundamental na construção desse poema. Então, a me use mouse. Então, ele fez um poema que a pessoa pode ler ele na diagonal, nas duas diagonais e também na forma normal. Então, ó, qual é a importância da imagem do mouse nessa produção, né? Então, a gente vai aqui ver que a importância desse mouse aí é o quê? Se eu pegasse, se não tivesse esse aparelhozinho aí, daria para entender que era ele ou que era um rato inglês? Se não tivesse esse aparelho, daria para entender que é esse aparelho, que se referia a esse aparelho ou a um rato? Oi? Dava não. Dava não, muito bem. Então nós temos aqui, né, esse tipo de interpretação que justamente a linguagem verbal, a linguagem não verbal faz parte da interpretação do texto, certo? Então essa é a letra A, certo? Qual é a importância da imagem e tal? Porque se ela faz parte da interpretação do texto. Que efeito é provocado pelo uso de duas cores diferentes nas letras do texto? É que ele vai dar o quê? Vai dar evidência, certo? Ele vai dar ênfase, certo? E quando ele dá ênfase, como eu já disse, né? Na leitura do texto, que pode ser na diagonal ou na ou horizontal. Então aqui, ó, vou botar aqui embaixo, né? Vou ajeitar aqui. Pronto. Aí aqui eu vou botar, ó, na leitura, certo? E na ênfase, pois a leitura pode ser feita em todos
os sentidos. Aí no caso é horizontal e diagonal, certo? Então nós temos aí essa forma de leitura. Ele é um poema que antigamente chamava poema concreto, né? Que até hoje, mas isso aí é algo específico. Então tem essa questão. Agora vamos para da antiguidade de 300 anos antes de Cristo, né? Então, embora possa parecer novidade para algumas pessoas, o uso de recursos visuais na composição de um poema ocorre há muito tempo. Então você pode usar um poema escrito, você pode ver aí um poema escrito em 300 anos antes de Cristo, que é em grego, pelo poeta Símias de Rhodes, na Grécia. O título é O Ovo. Então ele fez aí, ó, o ovo, certo? E tem os versos organizados na forma de um ovo. Então ele fez aí os versos dele, certo? Na forma de um ovo. Então isso até os gregos já usavam antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, tá certo? Então aí, veja aí para eu poder passar, e passar aí. Todo mundo já respondeu? Posso passar? Pronto, eu vou passar, viu? Ok, aí eu vou passar aqui. Aí, ó, língua, usos e reflexões, recursos expressivos no poema. No poema. Então, ó, um aspecto do texto que nos faz reconhecer um poema à primeira vista é a organização em versos. Isso visualmente, né? Porque outra característica é a sonoridade, que lê em verso, ou seja, a musicalidade obtida com versos nas combinações de ritmos e palavras que produzem efeitos de harmonia sonora e sentido. De acordo com seus propósitos de comunicação, o escritor faz escolhas de linguagens, palavras, pontuação e etc. e estabelece no texto uma organização dos elementos escolhidos. Os efeitos de sentido são o resultado desse processo que chega ao leitor por meio do texto. Você terá a oportunidade de refletir sobre algumas escolhas e formas de organização na linguagem de poemas. Então, a pontuação, expressividades e efeitos de sentido. Releia o poema de Casaco e ensaie uma leitura expressiva desse texto. Alguns alunos poderão apresentar a leitura em voz alta para os colegas. Observe essas diversas leituras e analise semelhanças e diferenças entre elas. Quando você... fotonovela, né? Quando você quis, eu não quis. Quando eu quis, você não quis. Pensando mal, quase que fui feliz. Então aqui, ó, nós temos, né, um poema que tem a rima, tem uma sonoridade, né? Que efeito a ausência da pontuação produz nas diversas leituras que você ouviu e na leitura que você fez. Aqui então, nesse quesito, nós vamos ver que essa questão da pontuação vai estar relacionado com a sonoridade.
Então aqui, ó, há uma relação com a sonoridade, certo? Então essa é a resposta daqui. Aí vocês coloquem aí, viu? Essa é a página já 33. Então, ó, a seguir tem 3 poemas, reescrito com 3 possibilidades diferentes de pontuação. Em voz alta, leia para cada uma dessas versões reescritas do poema. Quando você quis, eu não quis. Quando eu quis, você não quis. Pensando mal, quase que fui feliz. Quando você quis, eu não quis. Quando eu quis, você não quis. Pensando mal, quase que fui feliz. Quando você quis, eu não quis. Quando eu quis, você não quis. Pensando mal, quase que fui feliz. Então aqui nós temos essa pontuação que faz com que o entendimento seja diferente. Aí, ó, houve alteração entre a primeira leitura feita por você, seus sinais de pontuação, e essas 3 últimas leituras com pontuações diferentes? Sim, sim, porque foram incluídos diversos sinais de pontuação. Certo? Então aí tá, certo? Porque foram incluídos diversos sinais de pontuação. A gente vê aí. Qual das possibilidades de pontuação produziu um sentido bastante diferente daquele que você percebeu na primeira leitura? O da interrogação. Quando se usou o sinal de interrogação. Certo? Sinal de interrogação. Então, teve uma alteração aí de sentido, viu? Teve uma alteração de sentido. Ok? Então, nessa página aí, nós já vamos para a próxima. Hoje é dia 11. Aí vamos para as próximas páginas aí, viu? A gente vai agora ver as figuras de linguagem. Aí, ó, esse terceiro eu não vou fazer. Olha, a ausência ou a presença de sinais de pontuação no texto é uma escolha do autor, com sua intenção ou com o que pretende comunicar. Observe que a ausência de sinais de pontuação no texto fotonovela deixa mais livre sua leitura expressiva. Isso é verdade, né? Porque quando não tem pontuação, a gente fica mais livre para entender as coisas, viu? Aí, observe que, e se comunica melhor, observe que a ausência de sinais de pontuação no poema deixa mais livre sua leitura expressiva. Deixar o texto mais livre para a leitura é uma escolha do autor, que assim possibilita que cada leitor atribua sentidos diferentes ao texto. Alguns preferem orientar mais a leitura, deixando mais explícitos os efeitos de sentido que pretendem produzir. Por isso usam mais sinais de pontuação, levando o leitor a atribuir sentidos mais específicos para o texto. Então aqui nós temos, ó, os recursos estilísticos, que são as figuras de linguagem. Dominar os mecanismos da língua permite ao produtor do texto surpreender ou emocionar o leitor, criando ou compondo imagens inusitadas e inesperadas. Entre esses mecanismos estão as figuras de linguagem, né? Aí, algumas figuras de linguagem a gente já viu aqui, né? Então, eu posso dizer algo que na língua portuguesa não está assim, não está explícito. Então, eu pego um sentido mais aproximado para eu pegar e associar com o que eu quero. Olha, a comparação. A comparação, ela é uma comparação direta. Se usa bastante como nessa comparação. Aí tem um poema aqui de Mário Quintana, é chamado O Poema. Então, o poema como, né? Aqui, ó. Um gole d'água bebido no escuro, como. Então aqui vai ser uma comparação direta.
Se eu perguntar qual é a figura de linguagem presente no texto, aí vocês vão botar aí comparação, porque tem o como, certo? Então, como um pobre animal palpitando ferido, como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna, um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema, triste, solitário, único, ferido de mortal beleza. Então aqui tem essa comparação. Aqui está explicando por que é comparação. Eu quero que vocês copiem isso aqui no caderno de vocês, certo? Isso aqui vai estar copiando aqui a figuras de linguagem. Vocês botam aí o título figuras de linguagem e escreve a primeira que vocês vão estudar agora. Figuras de linguagem. Aí copia aí. Eu vou dar o tempozinho para enquanto vai terminar ali a aula de geografia também. E a gente já vai para a segunda, que é a metáfora. Então a comparação ela é uma relação que se estabelece entre dois ou mais termos por meio de um elemento explícito, aproximando as características desses termos e produzindo um significado. Aí isso aqui é comparação. Pronto, vocês podem fazer aí. Aí quando terminar, vocês me dizem, viu? Terminar, me fale, viu? Terminei, professor. Ok. Então, aí o próximo, essa vai ser a comparação. Toda vez que tiver um como, eu já disse a vocês, toda vez que tiver como, vai ser comparação. Isso é chamado nas figuras de linguagem, comparação explícita também, viu? Comparação direta. A metáfora, ela vai ser uma comparação indireta, viu? Vai ser uma comparação indireta. Eu digo assim, ela é uma flor,
né? Eu digo, Joana é uma flor. Eu estou dizendo que aquela pessoa ali, ela é delicada, ela é cheirosa. Eu estou fazendo uma comparação indireta com a flor. Um poema é um gole d'água bebido no escuro. Aqui é uma metáfora, certo? Por que a metáfora? Porque ele está aí comparando, de certa forma, indiretamente, o poema com um gole d'água bebido no escuro. Então, olha, o gondoleiro do amor, né? De Dama Negra. Aí teus olhos são negros, negros, como as noites sem luar. São ardentes, são profundos, como o negrume do mar. Teu sorriso é uma aurora, olha aí, uma metáfora, que o horizonte enrubesceu. É rosa aberta com o biquinho das aves rubras do céu. Então aqui, ó, enrubescer é avermelhar, rubro é avermelhado, e a aurora é a claridade que aponta no início da manhã, antes do sol nascer. O gondoleiro é aquele homem que conduz a gôndola, que é aquele pequeno barco, né, do amor e tal, lá de Veneza. Então a metáfora, ela tem o como está de forma implícita, certo? Ele não está da outra forma bem visível, ele está oculto. Então, aí isso aqui é só a explicação do que é metáfora, não é preciso. Aí vocês vão copiar essa parte para a gente terminar a aula, e daqui a pouco tem mais aulas que a gente vai ter mais de português, viu? Aí copia aí a metáfora, certo? Eu espero que tenha ficado claro sobre a metáfora para vocês. A comparação vai usar o como. A metáfora, ela não vai usar o como, vai ser implícita, viu? Vai ser implícita. Certo? Ela vai ser implícita. Ai, ai, ai. Certo? Quando terminar, me diga que a gente vai finalizar a aula, viu? Eu atrasei um pouquinho, mas essa aula a gente vai recuperar na outra que vai ter. Aí, olha, vocês vão fazer o exercício do livro pequeno, da página... Deixa eu dizer qual é a página. O livro pequenininho, caderno de atividades. Vocês vão fazer o exercício da página 9, 10, 11, da página 9, 10 e 11, viu? Isso aqui vai ser o livro de vocês aí para a gente fazer as atividades. Certo? Então, 9, 10 e 11 é para fazer atividade de casa. Esses livros estão lá no Google Sala de Aula, viu? Estão lá no Google Sala de Aula, vocês vão fazer. Aí na próxima aula tem mais atividades de figuras de linguagem, viu? Tá certo? Qual é a página, professor? A página 10... Peraí, deixa eu olhar de novo. A página 9, 10 e 11. Viu? Ah, no Google Sala de Aula, né? O livro tá lá, viu? Se você vai procurando, vai descendo, que tem os 2 livros que eu botei lá, viu? O pequeno, mas esse... Vou fazer dos 2, não, esse exercício agora que eu tô pedindo é justamente
do livro pequeno, viu? O livro pequeno. Como é que eu sei que é o livro pequeno? Lá tem dizendo, livro pequeno de português, livro completo, tá certo? Aí lá tem lá o nome livro pequeno, livro pequenininho, tá lá. Lá no Google Sala de Aula, viu? Aí a segunda aula vai ser desses exercícios lá. Aí vocês vão lá fazer, tentem fazer, se não conseguir fazer, as deixe para quando a gente for corrigir. Professor, não corrigi, não tive, eu não consegui fazer não, tal. Aí a gente vai e faz aqui junto, tá certo? Tá bom. Pronto, então até daqui a pouco. Depois do intervalo tem mais aula de português. Tchau!